Olá, minha querida amiga, meu querido amigo. Eu sou o André Ferraz e seja muito bem-vinda e bem-vindo a essa segunda aula do workshop Master em Aromaterapia Integral Sistêmica, em que explico como você pode alcançar a elite mundial dos aromaterapeutas em apenas 3 meses. E nessa aula aqui eu vou te explicar como é a atuação do Master Aromaterapeuta Integral Sistêmico na prática. Mas antes, eu gostaria de agradecer as milhares de pessoas que participaram da aula 1, assistindo, deixando comentários, como por exemplo o comentário fantástico. A abordagem sistêmica é a proposta que mais consegue visualizar o humano de forma integrada. A sua união com a aromaterapia é surpreendente, cada dia mais encantada. Da Janaína, amei essa aula, desejo muito ser uma excelente aromaterapeuta e vejo o quanto você se dedica e ama o que faz. Meu nome é Janaína e sou esteticista e uma apaixonada em terapias alternativas. A aromaterapia é algo que me fascina muito e tenho desejo de fazer o curso com você para ser a melhor e mais completa aromaterapeuta aqui na minha cidade. Que bacana! Um grande abraço para você, Janaína. É extremamente gratificante ver essa comunidade de novos Masters Aromaterapeutas Integrais Sistêmicos engajados nessa abordagem. Na aula passada, você conheceu a grande transformação que a nova abordagem integral sistêmica da aromaterapia pode oferecer para a sua vida. No entanto, pode ter ficado ainda muitas dúvidas sobre como é a atuação na prática desse novo aromaterapeuta. E uma das grandes sacadas aqui é que a aromaterapia possui lastro, ou seja, você consegue prosperar de forma consistente por 2 motivos principais, ao meu ver. O primeiro deles é que a aromaterapia, para ser aplicada, necessita dos óleos essenciais e do conhecimento aprofundado deles. Ou seja, não dá para ganhar dinheiro com a aromaterapia apenas fazendo pensamento positivo. E outra, a aromaterapia é a terapia holística que possui hoje o maior embasamento científico, com o maior número de pesquisas realizadas, justamente porque os óleos essenciais são extremamente ricos em substâncias químicas e por isso são passíveis de serem submetidos em testes de falseabilidade. Isso significa que, se um óleo essencial funcionar aqui no Brasil, ele precisa funcionar lá na China também. Por isso, ao construir uma carreira na aromaterapia, seja qual for o direcionamento que você for dar, você pode ficar tranquila que está investindo em uma ciência séria e com lastro, que tem garantia implícita de valor. No caso da aromaterapia, o próprio óleo essencial tem garantia implícita de valor desde os primórdios da humanidade e foi moeda de troca, assim como o ouro. Além disso, a prática de ensinar e atender pessoas doentes também é algo ancestral e que tem um valor intrínseco. Isso significa que culturalmente as pessoas estão dispostas a investir parte do seu orçamento em atendimentos clínicos e na própria saúde. O importante é você saber usar as estratégias certas para poder se divulgar e se posicionar corretamente com seu valor merecido. Dito isso, vamos às 6 principais formas que o Master Aromaterapeuta Integral Sistêmico pode atuar no mercado. A primeira forma é através de atendimentos clínicos, ou consultorias, ou palestras, cursos e workshops, ou revenda de óleos essenciais, ou venda de formulações próprias, ou a criação de uma marca própria de aromaterapia. Nessa aula aqui, eu vou falar especificamente sobre atendimentos clínicos. E a primeira coisa é que qualquer pessoa, de qualquer profissão, pode ser aromaterapeuta. Anota isso aí. Não existe nenhum pré-requisito, especialmente se você fizer um curso aprofundado com um professor experiente. Muitas pessoas se perguntam sobre quanto custa um atendimento em aromaterapia e quanto cobrar se você se tornar aromaterapeuta. Esse é um ponto que pode gerar muitas dúvidas. E, para ser bem objetivo, um atendimento em aromaterapia não pode custar menos de 10% do salário mínimo atual. O salário mínimo hoje em dia está por volta de R$1.000. O motivo para isso é muito simples. Não dá para você pagar seus custos
e ainda lucrar cobrando menos do que isso. Só para você ter como base, o valor mínimo de um atendimento em psicologia estabelecido pelo Conselho Federal é de R$ 151. O valor médio é de R$ 225. Nesse valor estão inclusos os impostos, aluguel da sala, luz, água, IPTU, internet, se tiver, e demais custos. Também está incluso o seu lucro, o dinheiro que sobra para você pagar as suas contas pessoais e familiares e continuar investindo na sua educação. Como eu não sei exatamente quais são os seus custos e o quanto você deseja lucrar em cada atendimento, é impossível te dizer o quanto exatamente você deve cobrar. O valor exato tem que ser estabelecido por você diante do seu contexto. Em São Paulo capital, o aluguel no bairro da Vila Olímpia é quase o dobro da Vila Madalena. Será que as pessoas da Vila Olímpia estão dispostas a pagar o dobro pelo atendimento? Talvez sim, talvez não. Uma boa dica é verificar o quanto cobram os terapeutas holísticos e demais profissionais de saúde na região que você quer atuar. Isso pode servir como uma referência para você. André, mas o que eu faço com as pessoas que não podem pagar o valor integral? Para isso, existem duas boas práticas. A primeira delas é reservar na sua agenda um horário exclusivo para atendimentos comunitários. Nesse caso, você pode não cobrar nada ou cobrar um valor simbólico. Outra alternativa, que não exclui a primeira, é oferecer o atendimento pela metade do preço, como o próprio Conselho Federal de Psicologia recomenda. Assim, você sabe que está fazendo uma espécie de doação para a sociedade e gera ainda mais prosperidade para a sua vida. Outro ponto que pode gerar muitas dúvidas é em relação à proteção jurídica do aromaterapeuta na hora do atendimento clínico. Por isso, você precisa estudar com quem realmente entende do assunto. Para realizar atendimentos clínicos com segurança, o ideal é que você recomende e não prescreva nada, a não ser que seja médica. Por isso, eu ofereço para as alunas do Master em Aromaterapia Integral Sistêmica o recomendário, um bloquinho de anotações que você vai anotar as sugestões de tratamento. Ao final do tratamento, você precisa pedir para o paciente-cliente rubricar todas as páginas e assinar a última de que está ciente de tudo o que pode acontecer com ele. Você, como prestadora de serviços, precisa informar tudo, absolutamente tudo que o seu paciente-cliente pode sentir de efeitos colaterais ao usar o óleo essencial ou a sinergia e fazer o tratamento. Sabe por quê? Porque de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, artigo 6, incisos 1, 3 e 8, é um direito básico do consumidor ter a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços que ele consome, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, bem como os riscos que representam. Basicamente, um Master Aromaterapeuta Integral Sistêmico tem a obrigação legal de informar o máximo de informações possíveis para o cliente e paciente. A Justiça entende que o consumidor tem uma hipossuficiência técnica e, por isso, oferece a inversão do ônus da prova. Ou seja, em caso de problemas, cabe ao prestador de serviços, no caso o aromaterapeuta, provar que fez a indicação correta, nas doses corretas e de acordo com o indicado na literatura científica atual. E como você prova isso? Através do recomendário assinado. Agora que você sabe quanto cobrar por um atendimento e como se blindar juridicamente, você pode estar curiosa sobre como é uma anamnese de um Master Aromaterapeuta Integral Sistêmico. Então, vamos ver aí na tela uma ficha de avaliação do Master em Aromaterapia Integral Sistêmica. Bacana demais, né? Agora que você sabe quanto cobrar, como se blindar juridicamente e ainda como vai fazer uma ficha de avaliação e evolução, só falta saber como se divulgar. E eu preciso te dizer que se você sabe tudo isso que eu falei, mas não sabe se divulgar, infelizmente você vai ficar comendo poeira para a geração mais nova que está chegando. Por isso, é necessário uma estratégia de divulgação online, em que você utiliza das principais redes sociais de hoje em dia, como WhatsApp e Instagram, para atingir o público-alvo certo. Uma dica muito interessante que eu te dou é, depois de fazer
qualquer atendimento ou uma venda de óleos essenciais, mande uma mensagem de WhatsApp perguntando como a pessoa está depois de 2 dias. Você vai esperar essa pessoa responder e caso a resposta seja positiva, peça ela para indicar mais uma pessoa para você. Mas você não vai ficar esperando de braços cruzados. Ofereça uma sessão grátis para uma delas, caso as duas comecem a ser atendidas por você. Olha que legal, isso aumenta consideravelmente a conexão da sua cliente-paciente com você, divulga seu trabalho gratuitamente e ainda ajuda outras pessoas. Nesse sentido, se você tem um Instagram, um Facebook, um YouTube bem posicionados, você vai conseguir aumentar o valor cobrado no seu atendimento. Simplesmente porque a percepção da cliente quando vê uma boa rede social é outra completamente diferente. E foi exatamente esse conjunto de fatores que levou o Michel Avelar a conseguir dobrar o valor do seu atendimento e ainda assim lotar a sua agenda. Foi também a estratégia utilizada pela Alessandra Pereira para bombar sua marca de banhos terapêuticos nos Estados Unidos e ser uma autoridade reconhecida internacionalmente. E foi também o que possibilitou centenas de alunas se tornarem Masters Aromaterapeutas Integrais Sistêmicas de uma única vez. E algumas pessoas mais próximas de mim me questionaram: por que, André, que você está compartilhando esse tipo de informação publicamente? Por que não deixar esse tipo de informação restrito apenas para minha empresa e para algumas poucas alunas que se transformaram em líderes de atuação nas suas áreas? Bem, eu acredito muito na missão de ter um aromaterapeuta em cada lar. E sei que muita gente sonha em viver de aromas, assim como eu sonhei um dia. Porém, aprendendo conteúdo puramente de aromaterapia, você não será capaz de alcançar esses resultados. Vai por mim. Eu passei muitos anos batendo cabeça para conseguir algo que me gerasse resultados consistentes com frequência. Sinceramente, acredito que o mundo seria muito melhor se mais pessoas pudessem aprender esse método. Nesse workshop exclusivo, estou te dando uma introdução de como que isso pode te ajudar também. Contudo, para aquelas e aqueles que querem realmente se tornar Masters Aromaterapeutas e alcançar a elite mundial dos aromaterapeutas em apenas 3 meses, eu desenvolvi um programa de treinamento intenso, detalhado e online, que ensina passo a passo como você se tornar uma Master Aromaterapeuta Integral Sistêmica. Na próxima aula, eu vou te dar mais detalhes desse programa e ainda vou responder as perguntas mais frequentes sobre o Master Aromaterapia Integral Sistêmica. Então agora, rola a página aqui para baixo e deixa seu comentário com a sua dúvida e elogio. Um grande abraço perfumado e a gente se vê em breve.